Capítulo 129. Logo antes de Shaei ser envolvida pela luz, Kaisel deu um grito fraco e rapidamente envolveu suas asas ao redor dela para protegê-la. O resultado do clarão ensurdecedor foi brutal. Oh, não! Por favor, Kaisel! Ela sentiu seu poder desaparecendo rapidamente e reprimiu um grito. O corpo negro e sombrio de Kaisel estava sendo lentamente despedaçado. Ele estava arriscando sua própria vida para protegê-la. Em meio à luz ofuscante, Thomas franziu a testa e virou o olhar. Seus olhos, queimando com energia fantasmagórica, fixaram-se em algo voando bem em sua direção. A nevasca da floresta do Eco, terrivelmente fria e comprimida em um poderoso riacho, rugia ao redor dela. O objeto atingiu o dragão de gelo, e um tridente congelado irrompeu de dentro da neve soprada. O tridente da árvore de gelo afundou profundamente no corpo da criatura. Um choque poderoso sacudiu o dragão, e cristais de gelo se estilhaçaram e voaram do ferimento. Novos espíritos imediatamente se aglomeraram para remendar a fissura, mas pararam quando uma energia avassaladora de repente se instalou sobre a floresta do Eco. Digo! O monarca do gelo e o rei do povo da neve suprimiram os espíritos do gelo com sua energia. O monarca do gelo e o rei do povo da neve exigem sua submissão. O monarca do gelo e o rei do povo da neve. Os espíritos de gelo enlouquecidos gritaram, aterrorizados pela presença repentina do monarca. Até a nevasca pareceu perder a direção por um momento. No centro de tudo estava Surro. Eu peguei você! Ele gritou, agarrando a Ei na hora certa. Mãe! Enquanto isso, Bero pousou na cabeça de Aen e deu um grito exultante. Que é? Lady Aen! Você está bem? Não tem mais nada com que se preocupar. Seu humilde servo Bero veio para salvá-la. Kaisel, que estava em um estado lamentável, gemeu em resposta ao reconhecer Surro e Bero. Estupefata, Aen olhou para o filho. S. Surro? Espera, como você está aqui? Chá. Eu o trouxe. Eu trouxe seu filho aqui. Era a Circa, sua voz alegre após descobrir que a donzela dragão estava segura. Não havia tempo para alcançá-los, no entanto. Houve um estrondo quando o dragão de gelo, que havia levado um golpe severo do tridente, se recuperou e começou a se erguer atrás deles. Surro finalmente viu o rosto de Thomas, ligeiramente visível entre as grossas e rachadas camadas de gelo. Aquele é Thomas André, ele disse, muito surpreso. Ele também estava possuído pelos espíritos? Não. Isso é diferente, Circa disse. Ela foi repelida pela energia fantasmagórica que vinha do corpo dele. O que diabos é essa energia? É como aquela que pertence aos espíritos, mas certamente não pertence a eles. Bero deu um passo à frente, eriçado de hostilidade. Jovem monarca, você deve se preparar. Um discípulo dos Itarim apareceu. Surro imediatamente tirou seu arco grande do inventário, carregou o Cui das sombras para o arco e puxou a corda para trás. Levante-se, Cui! Ele soltou a corda e disparou a flecha de sombra bem no coração do dragão de gelo, onde Thomas estava enclausurado. Mate-o! Como você ordena, mestre? Surro não hesitou por um momento. Thomas claramente não estava em um estado normal, e este não era o momento de se preocupar com seu bem-estar. Seu oponente não era uma fera mágica comum, mas um seguidor dos Itarim. Tais inimigos eram perigosos demais para mostrar qualquer pausa, e o menor indício de fraqueza colocaria não apenas Surro, mas também sua mãe, em perigo. Ele tinha que ser resoluto, mesmo que fosse ao custo da vida de outro. Parecia que as preocupações de Surro eram desnecessárias, no entanto. Antes que Cui pudesse alcançar Thomas, seu corpo foi absorvido profundamente pela forma gelada do dragão. A ponta da flecha de Cui perfurou a superfície do gelo, mas não conseguiu chegar ao centro. Ó Itarim! A voz estranha de Thomas ressoou das profundezas do gelo.
O dragão de gelo abriu suas grandes mandíbulas, e uma energia tremenda começou a fermentar dentro dele. Aen, já tendo experimentado quão perigosos os ataques do dragão poderiam ser, gritou para Surro: "Cuidado! É o sopro do dragão!" No entanto, Surro não pretendia recuar nem um pouco. Bero. Sim, jovem monarca. O jovem caçador olhou nos olhos do dragão de gelo. O inimigo já viu esse dragão das sombras. Isso significa que não precisamos nos conter, certo? Por dragão das sombras, ele estava se referindo a Kaizel, que ainda estava protegendo a Aina apesar de seu estado ferido. Bero mostrou suas presas violentamente. Claro! Todos vocês, fora! A sombra de Surro de repente se desenrolou ao redor dele com um alto voxos. Dezenas de soldados das sombras se ergueram dela. Os olhos de Aen se arregalaram enquanto ela observava por trás. Céus! O jovem cercado por um exército de soldados das sombras era uma visão familiar. Nas costas largas de seu filho, que havia crescido nos anos desde que o vira pela última vez, ela podia ver seu marido. Minha Surro cresceu. Era uma sensação tão estranha e uma que ela ficou surpresa de ter em meio a tamanha crise. Um sentimento caloroso e confuso encheu seu coração. Todos vocês, escutem. Bero, a pequena formiga, estava orgulhosamente na liderança. Ele rugiu ferozmente e gritou seus comandos. Espalhe! Atacamos todos de uma vez! Os soldados berraram e se dispersaram. Eles começaram ataques simultâneos ao dragão de gelo de todas as direções. Uma chuva de flechas dos elfos de gelo atingiu o dragão e perfurou sua pele de vários ângulos, criando rachaduras semelhantes a teias de aranha em seu corpo. Ao mesmo tempo, os minotauros das sombras e os trolls das sombras correram em direção ao dragão em alta velocidade, colidindo com ele com força total. O dragão de gelo começou a rachar e se despedaçar sob o ataque implacável, mas mesmo isso não foi o suficiente. O monstro que eles estavam enfrentando era superior tanto em poder de ataque quanto em defesa. Ele finalmente soltou seu sopro, que era alimentado por uma quantidade incrível de mana, e com um mero balançar de cabeça, destruiu tudo o que estava em seu caminho. Fileiras de soldados das sombras derreteram. Embora alguns tenham sobrevivido, a maioria dos elfos das sombras foi completamente obliterada. Mas eu ganhei algum tempo para nós. Surro estava usando a oportunidade para dar à sua mãe exausta poções de cura e mana. Ele também extraiu novos soldados das sombras imediatamente para substituir os que tinham sido destruídos. Não havia escassez de fontes para novos soldados, de qualquer forma. O ataque do sopro do dragão não matou apenas os soldados das sombras de Surro, mas também os elfos de gelo da floresta do Eco possuídos pelos espíritos. Surgir. A extração das sombras foi um sucesso. A extração das sombras foi um sucesso. A extração das sombras foi um sucesso. Mais soldados continuaram a aparecer e atacar o dragão de gelo, apenas para serem destruídos por outra explosão de sopro do dragão. Enquanto isso, Aen estava se recuperando em uma velocidade notável. Até mesmo as feridas que ela havia acumulado nos últimos anos nesta terra estranha estavam sendo curadas. Surro não pararia até que ela estivesse completamente restaurada, no entanto. Ele não poupou nenhum item de cura para tratar sua mãe, até mesmo usando as bandagens da múmia e a água da fonte da floresta Eco que ele tinha acabado de adquirir. A água da fonte era um antídoto precioso que só poderia ser adquirido no santuário do Monarca do Gelo. É certo que vai ajudar de alguma forma. Ele pensou. Enquanto fazia isso, ele fez o melhor que pôde para ficar ciente da situação ao redor. A primeira coisa que ele notou foi que sua mãe, assim como os elfos lhe disseram, havia despertado como uma caçadora de rank S. Era surpreendente que uma dona de casa comum pudesse se transformar em um indivíduo tão poderoso. Mesmo com a evidência diante de seus próprios olhos, Surro achou difícil de acreditar. Ele também notou que os caçadores da guilda dos catadores que haviam caído com ele estavam espalhados pela área. E Ezio está aqui com eles.
Juntando todas essas informações, ele rapidamente bolou um plano. Eu nunca derrotarei aquele dragão sozinho. Preciso lutar ao lado da minha mãe. Ayn, como aconteceu, havia se recuperado o suficiente para se mover sozinha. Ela se firmou e se levantou do abraço de Kaisel. Kaisel, deixe o resto comigo. Descanse um pouco. O dragão das sombras rosnou quando Ayn gentilmente tocou sua bochecha. Ele então fechou os olhos suavemente. Tendo excedido seus limites, ele se transformou em fumaça escura e desapareceu em seu colar. Ainda bem que Kaisel está segura. Ela suspirou de alívio, apertando o colar com as duas mãos. Quando ela levantou a cabeça novamente, viu seu filho. Surro. Estou muito chateada, ela disse. Oh, acho que o assustei um pouco, ela pensou imediatamente. Ele se encolheu e estava olhando para o rosto dela com cautela e um pouco timidamente. Os olhos claros de Ayn de repente estavam queimando com uma raiva insaciável. Você pode comprar um pouco de tempo para mim? Vou colocar toda a minha mana em um único ataque. Um acúmulo massivo de mana começou por todo o corpo dela. Espada de luz. Essa habilidade usava tanta mana que só era viável como finalizador. Se isso não funcionar, você terá que atrasar o dragão novamente e me dar mais dessas poções de mana, ela disse. Ayn estava sugerindo uma espécie de batalha de atrito. Shaei já foi vice-mestre da guilda de caçadores mais forte da Coreia do Sul, embora isso tenha sido em um passado que não existia mais, e essa era a estratégia mais ideal que ela conseguia bolar no momento. Você consegue fazer isso, certo? Ela disse, dando a Surro um olhar cheio de confiança. Era estranho ver o quanto ele havia crescido em poucos anos, mas, ao mesmo tempo, a visão não era tão chocante quanto poderia ter sido. Ele se parecia com seu pai em seus anos mais jovens. Mas ele ainda tem um longo caminho a percorrer, ela refletiu. Ayn tinha feito uma avaliação fria do nível de seu filho em sua cabeça. Pelo que podia sentir, ele era muito mais fraco do que Jinru ou até mesmo ela. Mas ainda assim, suas habilidades eram suficientes para o que ela precisava que ele fizesse. Ele será capaz de jogar para ganhar tempo, e isso é tudo que posso pedir. Era exatamente isso que o próprio Surro estava planejando. Tudo bem. Mas deixe-me decidir de qual direção você vai atacar. O que? Surro sorriu triunfantemente, seus olhos brilhando. Ele estava olhando para a descrição da poção antídoto que ele tinha dado para sua mãe. Item: água de nascente da floresta Eco. Dificuldade de aquisição: indeterminado. Tipo: consumível. Água de nascente misteriosa da Eco Forest. Ela tem efeitos antídotos quando bebida ou aplicada no corpo. A água da nascente era um ingrediente para o elixir da dor de vida, que obviamente tinha a finalidade de neutralizar o venenoso sangue purificado do rei demônio. Silad, deixe-me perguntar uma coisa, Surro disse confiantemente enquanto olhava na direção da fonte, que era visível além do dragão de gelo. A água da fonte funciona em um monarca também.